Desde a antiguidade, filósofos buscavam entender se aquilo que percebemos como real é de fato sólido ou apenas uma espécie de reflexo condicionado pela percepção humana. No entanto, a partir do século XX, essa discussão deixou de ser apenas contemplativa e passou a envolver experimentos científicos rigorosos, especialmente dentro da física quântica. O avanço das tecnologias de medição e dos modelos matemáticos nos levou a questionar se o que chamamos de matéria é realmente algo que existe de forma independente da mente que observa. Muitos resultados obtidos em laboratórios indicam que há uma relação profunda entre o observador e o comportamento da realidade, sugerindo que boa parte do que acreditamos ser concreto pode, na verdade, ser um fenômeno dependente de interpretação. Essa transição do pensamento filosófico para a análise científica é o que torna esse tema tão relevante hoje. Não estamos falando de crenças ou mitos, mas de dados que desafiam a nossa visão tradicional do mundo. Ao observarmos o comportamento de partículas subatômicas, percebemos que existe uma lógica diferente daquela que percebemos no cotidiano. Enquanto os objetos comuns parecem seguir leis previsíveis, as partículas fundamentais que compõem tudo o que existe não se comportam de modo fixo ou estável quando analisadas em escalas extremamente pequenas. Um dos experimentos que mais evidenciam esse comportamento é o famoso experimento da dupla fenda, no qual partículas se comportam ora como matéria sólida, ora como onda, dependendo do modo como são observadas. Isso sugere que a realidade, em seu nível mais fundamental, não está definida até que seja percebida. Em outras palavras, o ato de observar parece influenciar diretamente aquilo que está sendo analisado. Esse dado é central para compreendermos a possibilidade de estarmos vivendo em uma realidade que não é fixa, mas condicionada pela consciência que a experimenta. Não se trata de uma interpretação metafórica, mas de um fato já replicado diversas vezes na física experimental. Quando falamos em realidade simulada, é importante esclarecer que não se está afirmando que vivemos necessariamente em um programa de computador controlado por alguma entidade externa. A hipótese da simulação, em sua versão científica mais séria, propõe que a realidade pode ser estruturada a partir de códigos, padrões de informação e leis matemáticas que funcionam de forma semelhante aos sistemas digitais. A matéria, nesse contexto, seria apenas uma manifestação visível de algo que, na base, é composto por informação organizada. Assim como uma imagem que vemos em uma tela é formada por pixels, mas nossa mente só percebe figuras completas, a realidade pode ser construída a partir de unidades discretas de informação, que se tornam perceptíveis quando interpretadas pelo cérebro. Essa comparação não é alegórica. Pesquisadores como John Wheeler sugeriram que o universo é fundamentalmente informacional, sintetizável na expressão it from bit, indicando que tudo que existe pode ser derivado de dados. Outro ponto essencial para compreender essa hipótese é a ideia de que o cérebro humano não capta o mundo diretamente, mas reconstrói a realidade internamente. A visão, o tato, a audição e todos os sentidos funcionam como tradutores que convertem estímulos externos em sinais elétricos. Isso significa que tudo o que percebemos já é uma interpretação, não o mundo em si. O cérebro cria modelos e projeta significados a partir de impulsos. Dessa forma, aquilo que consideramos real é, na verdade, o resultado de um processamento interno bastante complexo. Esse fato é amplamente comprovado pela neurociência, incluindo casos nos quais o cérebro pode criar sensações sem qualquer estímulo externo, como ocorre em sonhos ou alucinações. Portanto, se não percebemos o mundo diretamente, mas apenas uma versão processada, é natural supor que essa realidade possa ser moldada por códigos ou padrões estruturais que o cérebro interpreta como experiência concreta. A hipótese da simulação também ganha força quando analisamos os limites físicos do universo. A velocidade da luz, a constante de Planck, a quantização da energia e a geometria do espaço-tempo são elementos que se repetem e se mantêm estáveis como se fossem regras de um sistema que funciona com precisão matemática. Esses limites se comportam como parâmetros básicos de um ambiente programado. Assim como em um jogo digital existe um conjunto de leis que definem como as coisas podem ou não acontecer, o universo parece operar da mesma maneira, com limites que nunca são ultrapassados. Esses elementos sugerem que a realidade pode ser estruturada a partir de uma base matemática fixa, o que reforça a ideia de uma construção organizada e não de um caos espontâneo. Quando colocamos esses pontos lado a lado, percebemos que a noção de que vivemos em uma realidade material absoluta começa a perder consistência diante das evidências que apontam para um universo baseado em informação e percepção. Quando observamos mais profundamente a estrutura do universo, percebemos que ele se sustenta em padrões matemáticos extremamente precisos.
As órbitas dos planetas, a formação das galáxias, a distribuição da matéria no espaço e até a forma como as partículas se organizam seguem regras constantes, como se tudo fosse guiado por um código subjacente. O físico Max Tegmark propôs a ideia de que o universo não apenas pode ser descrito pela matemática, mas que ele é a própria matemática manifestada. Isso significa que tudo o que existe seria a expressão direta de proporções, frequências, relações numéricas e simetrias. A matéria seria simplesmente o resultado visível desse código, algo como uma interface gráfica que aparece diante dos nossos sentidos, enquanto o verdadeiro funcionamento ocorreria em um nível mais abstrato, imperceptível ao olhar comum. Essa visão ganha força quando analisamos a física quântica, pois nessa escala o universo revela uma fluidez que contradiz a noção de que existe algo totalmente sólido. A realidade parece se comportar como um campo de probabilidades que se organiza apenas quando observado, o que reforça a ideia de que o mundo físico pode ser apenas uma camada interpretativa sobre algo ainda mais profundo e fundamental. Dentro desse contexto, surge a questão da consciência. Se o universo é estruturado por informações e probabilidades, o que exatamente faz com que uma possibilidade se torne realidade? Pesquisadores sugerem que o papel do observador é crucial, e isso não se limita ao observador humano individual, mas a um princípio de consciência que permeia a experiência da própria existência. Isso não quer dizer que a mente cria a realidade no sentido comum, mas que existe uma interação entre percepção e manifestação. Sem observação, a partícula não se firma em um local específico, permanecendo em estado de onda. É como se a realidade estivesse sempre aguardando um tipo de confirmação para se estabilizar. Esse fenômeno, conhecido como colapso da função de onda, ainda é um mistério para a ciência, porém abre caminho para a hipótese de que a realidade não é algo fixo, e sim um processo. Um processo que depende da relação entre o campo físico e o campo consciente. A consciência, portanto, pode não ser um subproduto do cérebro, mas um elemento fundamental do próprio universo. E se a consciência é uma peça central no funcionamento da realidade, isso modifica completamente a noção tradicional de que o material é a base de tudo. Ao analisarmos o cérebro, percebemos que ele funciona como um decodificador extremamente sofisticado. Os sentidos captam estímulos que não têm forma, cor ou textura até que o cérebro os interprete. A luz que chega aos olhos, por exemplo, não carrega nenhuma imagem, ela apenas transporta frequências. É o cérebro que traduz essas frequências em formas reconhecíveis. Isso significa que aquilo que chamamos de percepção visual é, essencialmente, um processo interpretativo. O mesmo ocorre com o som, o tato e todos os outros sentidos. Se o cérebro é um intérprete, então a realidade percebida é uma reconstrução interna, e não o mundo como ele realmente é. Esse processo abre espaço para entendermos como duas pessoas podem ver a mesma situação de formas completamente diferentes. E isso expõe a fragilidade da noção de que a realidade é objetiva. Na verdade, cada indivíduo vive um recorte do mundo, uma versão própria, filtrada por memórias, crenças e padrões internos. Portanto, mesmo antes de discutirmos simulação, já podemos afirmar que a realidade, para o ser humano, nunca foi totalmente externa. Ela sempre foi, em grande parte, mental. Há também uma discussão profunda sobre os limites do que podemos conhecer. Mesmo com todo o avanço científico, ainda não conseguimos definir o que é a matéria em sua essência. Quando examinamos a estrutura do átomo, percebemos que ele é composto majoritariamente por espaço vazio. Os elétrons orbitam em distâncias desproporcionais ao núcleo, e o que percebemos como solidez é apenas o resultado da repulsão eletromagnética entre partículas. Ou seja, aquilo que chamamos de sólido não é verdadeiramente sólido. É uma impressão sensorial. Se a matéria é, em grande parte, vazio organizado por campos de força, então estamos lidando com uma construção que se sustenta muito mais em relações do que em substância. Isso faz com que a ideia de que estamos dentro de uma simulação ganhe um novo significado. Não seria uma simulação no sentido de algo falso ou ilusório, mas de algo composto por camadas interpretativas que dão forma a algo maior e mais complexo. Se a realidade é construída a partir de relações matemáticas, se ela depende da observação para se definir e se a mente interpreta tudo internamente, então a noção de que vivemos dentro de um modelo simulacional torna-se não apenas possível, mas coerente com as evidências observáveis. Uma das questões que mais intriga pesquisadores nesse campo é como a percepção individual pode moldar a experiência da realidade de forma tão expressiva.
Em diferentes culturas, épocas e tradições espirituais, existe uma ideia recorrente, a de que o mundo externo reflete o estado interno de quem observa. Porém, quando associamos essa visão à física quântica, descobrimos que isso não é apenas uma interpretação poética. A observação tem um papel ativo na manifestação dos fenômenos subatômicos, o que significa que a experiência humana não é apenas um receptor passivo da realidade, mas um agente participante. Não se trata de afirmar que pensamentos criam objetos físicos instantaneamente, mas sim que a forma como interpretamos, reagimos e nos relacionamos com o mundo muda a maneira como ele se revela para nós. A mente filtra, seleciona e organiza estímulos, e essa filtragem pode moldar comportamentos, decisões e percepções que acabam modificando o fluxo de acontecimentos no cotidiano. Assim, mesmo em uma perspectiva científica, a fronteira entre a realidade interna e externa se torna muito mais tênue do que imaginávamos. É aqui que surge o debate sobre o livre-arbítrio dentro de uma possível simulação. Se a realidade funciona a partir de parâmetros matemáticos e padrões informacionais estáveis, haveria espaço para escolhas genuínas ou tudo seria apenas resultado de processos pré-determinados? A resposta, até o momento, é complexa. Por um lado, os modelos físicos indicam que eventos no universo seguem leis precisas, o que sugere um tipo de roteiro estrutural. Por outro, o comportamento quântico apresenta elementos de aleatoriedade e probabilidade, que abrem espaço para variações imprevisíveis. Isso faz com que o funcionamento da realidade seja ao mesmo tempo ordenado e flexível. A consciência, ao interagir com esse campo, pode atuar como um elemento de direcionamento, influenciando o desdobramento das possibilidades. Portanto, mesmo em um universo estruturado, a experiência subjetiva pode desempenhar um papel essencial na escolha dos caminhos. Isso significa que, se estamos em uma simulação, ela não seria um ambiente engessado, mas um campo interativo no qual a consciência participa da construção dinâmica da realidade. Quando analisamos essa perspectiva sob o ponto de vista da neurociência, percebemos que a mente humana opera por meio de padrões que se ajustam constantemente. O cérebro não armazena lembranças como arquivos fixos, mas as reconstrói cada vez que são acessadas. Isso significa que a memória é maleável e pode ser modificada pelo contexto emocional e pela interpretação presente. Da mesma forma, a percepção é continuamente influenciada por expectativas, experiências prévias e significados atribuídos. O mundo que vemos não é apenas o mundo que está lá, mas o mundo que nossa mente é capaz de reconhecer, interpretar e organizar. Se a realidade depende de interpretação, então existe um elo direto entre quem observa e aquilo que é observado. Essa conexão se torna ainda mais clara quando consideramos estudos sobre plasticidade cerebral, que mostram que o cérebro se transforma conforme os estímulos que recebe e as escolhas que faz. Nesse sentido, a própria mente se comporta como um sistema adaptativo dentro de uma estrutura maior, o que reforça a ideia de que a realidade não é uma entidade fixa, mas um processo contínuo de interação. Outro ponto que fortalece a hipótese da simulação é o avanço tecnológico humano. Estamos criando modelos digitais de mundos inteiros, inteligência artificial capaz de aprender e se adaptar, e ambientes virtuais nos quais entidades não biológicas podem desenvolver comportamentos complexos. À medida que evoluímos tecnologicamente, a possibilidade de que civilizações mais avançadas já tenham criado realidades simuladas tão completas quanto a nossa torna-se plausível. Se nós, como espécie, estamos nos aproximando da capacidade de gerar simulações conscientes, é razoável considerar que outras formas de existência podem ter feito isso antes. Essa linha de raciocínio é trabalhada por filósofos como Nick Bostrom, que argumenta que a probabilidade de estarmos vivendo em uma simulação é estatisticamente maior do que a probabilidade de sermos a primeira civilização que chegou nesse ponto. Esse tipo de análise não depende de crença, mas de lógica probabilística. E isso gera um impacto profundo. Se a realidade pode ser simulada, por que assumir que a nossa realidade é a original? Enquanto refletimos sobre a possibilidade de uma realidade simulada, é importante observar que o universo, em sua estrutura mais profunda, demonstra características que lembram sistemas computacionais altamente sofisticados. Uma das evidências discutidas por físicos teóricos é o comportamento da energia em níveis quânticos, onde tudo parece ocorrer de forma discreta, em unidades mínimas indivisíveis, tal como pixels que compõem uma imagem digital. Essa quantização da energia e da informação sugere que a realidade pode não ser contínua, mas construída a partir de blocos fundamentais, como se fosse renderizada quadro a quadro.
Além disso, o fato de que as constantes do universo são tão precisas e estáveis reforça a ideia de que existe uma configuração inicial extremamente bem calculada, evitando tanto o caos total quanto qualquer desajuste que tornaria a vida impossível. Em vez de um universo aleatório, temos um universo calibrado. Isso não implica necessariamente um criador no sentido tradicional, mas aponta para uma lógica estruturada na origem do cosmos, um código matriz que sustenta tudo o que se manifesta no plano material, do movimento das estrelas ao surgimento da consciência humana. Ao analisarmos como essa possível simulação opera, percebemos que o papel do observador adquire uma importância ainda maior. Se a realidade depende de interação para se definir, então a consciência seria o elemento que realiza a leitura desse código. Isso não significa que a mente individual cria a matéria diretamente, mas que existe uma interconexão constante entre o estado interno do observador e os padrões externos que se manifestam. Essa interação pode ser vista nos estudos sobre atenção, foco e expectativa, nos quais a mente filtra e molda a percepção da realidade de acordo com suas crenças e referências internas. Quando alguém acredita fortemente em algo, o cérebro reorganiza a forma como interpreta estímulos e situações, criando caminhos que reforçam aquela expectativa. Esse fenômeno não é imaginário, é biológico e observável em exames de neuroimagem. Assim, mesmo se estivermos em um universo estruturado por códigos e algoritmos, a consciência seria responsável por ativar e interpretar partes desse código. Isso mostra que não somos espectadores passivos dentro de um cenário pré-programado, mas participantes cuja presença influencia o desenrolar da experiência. Paralelamente, a física moderna explora o conceito de entrelaçamento quântico, no qual duas partículas se influenciam instantaneamente, mesmo estando separadas por grandes distâncias. Esse fenômeno desafia completamente a lógica tradicional do espaço e do tempo, indicando que há uma camada da realidade onde a separação não existe. Se partículas podem estar conectadas dessa forma, então o universo pode ser entendido como uma rede integrada, sem limites absolutos entre uma coisa e outra. Isso se aproxima da ideia de que a realidade é um campo compartilhado de informações, no qual tudo interage com tudo, mesmo quando não percebemos. Em um contexto de simulação, isso seria equivalente a afirmar que todos os elementos de um sistema digital partilham o mesmo código-fonte, independentemente de onde estejam ou de como se manifestem. Essa interdependência desafia a noção de individualidade isolada e aponta para uma estrutura de unidade profunda. Não significa que o indivíduo perde importância, mas que seu papel é parte de um tecido mais amplo, no qual consciência, matéria e energia coexistem e se influenciam constantemente. Ao conectarmos esses diferentes campos, física quântica, neurociência, filosofia e tecnologia, percebemos que a ideia de realidade simulada não surge como uma fuga da realidade, mas como uma tentativa de entender por que a existência se organiza dessa forma tão específica. A busca aqui não é provar que nada é real, mas compreender o que chamamos de real e como esse real se constitui. Se o mundo é uma interface, é essencial perguntar: interface para quê? O cérebro interpreta estímulos, mas a consciência é quem experimenta. Então a realidade pode funcionar como um ambiente de interação, aprendizado, desenvolvimento e descoberta. Nesse sentido, viver não seria apenas passar pelo tempo, mas interagir com um campo de possibilidades, no qual percepção e escolha moldam a experiência. Se este universo é uma simulação, isso não diminuiria seu valor. Pelo contrário, revelaria que tudo o que vivemos carrega significado, intenção e estrutura, possibilitando que a consciência se expanda ao experienciar a vida. A questão que surge então não é apenas se a realidade é simulada, mas por que uma simulação existiria. E é nesse ponto que muitas teorias convergem. Independentemente da origem última, a realidade parece agir como um processo contínuo de observação, interação e transformação. A experiência humana, com suas percepções, emoções e aprendizados, pode ser um componente fundamental desse processo. A vida não seria aleatória, mas uma jornada dentro de um ambiente inteligente, no qual cada experiência contribui para o desenvolvimento da consciência. Ao invés de reduzirmos o universo a um sistema mecânico vazio, essa perspectiva nos leva a vê-lo como um campo vivo, dinâmico e profundamente integrado ao observador que o percebe. E se isso é verdade, então compreender a natureza dessa interação é um dos passos mais importantes que podemos dar enquanto seres conscientes, porque isso muda não apenas a forma como entendemos o mundo, mas a forma como existimos dentro dele. Ao chegarmos até aqui, é possível perceber que a discussão sobre realidade simulada não é uma especulação sem fundamento, mas o resultado da convergência entre descobertas da física quântica,
estudos sobre a consciência e análises filosóficas profundas. Quando olhamos para o universo e percebemos que ele opera a partir de informação, de códigos matemáticos, de probabilidades que se estabilizam apenas quando observadas, começamos a entender que aquilo que chamamos de realidade pode ser muito mais sofisticado do que aquilo que nossos sentidos captam. Isso não reduz o valor da experiência humana, nem diminui o significado da vida, pelo contrário, amplia. Se a realidade é uma interface, significa que o mundo que vemos é apenas a superfície de algo maior. A vida se torna, então, uma jornada de compreensão, não apenas sobre o que existe fora, mas sobre o que existe dentro. Somos participantes ativos de um processo que envolve consciência, percepção e identidade, como peça-chave de uma dinâmica que se desdobra a cada instante. E se isso é verdade, então entender como interagir com essa realidade torna-se uma das maiores responsabilidades e oportunidades que temos enquanto seres conscientes. Ao explorarmos o papel da consciência nesse ambiente estruturado, percebemos que a experiência humana é moldada não apenas pelo que acontece, mas pelo modo como interpretamos o que acontece. A mente não apenas registra a realidade, ela organiza, filtra, seleciona, reforça padrões e cria significados. Isso explica por que duas pessoas podem viver situações semelhantes e extrair aprendizados completamente diferentes. A realidade não é neutra, ela responde ao observador. Essa responsividade não se limita a mudanças físicas imediatas, mas se manifesta em padrões comportamentais, trajetórias de vida, escolhas e percepções. Se o universo funciona como um campo informacional consciente, a consciência individual é como um canal, uma frequência específica dentro desse campo. Quanto mais alguém desenvolve clareza, presença e capacidade de observar sem distorção, mais a realidade tende a se revelar de forma coerente, profunda e expansiva. Nesse sentido, viver torna-se um ato de diálogo com a existência, no qual cada pensamento, emoção e ação participa da construção da experiência. Essa perspectiva também transforma nossa compreensão sobre propósito. Em vez de enxergar a vida como um evento ao acaso, sem coerência ou significado, essa visão sugere que estamos inseridos em um ambiente que favorece o desenvolvimento da consciência. Os desafios, as incertezas, as mudanças e as descobertas não são obstáculos desnecessários, mas componentes estruturais desse processo. Assim como um jogo ou um sistema de aprendizado, a realidade oferece situações que estimulam o crescimento, a expansão e a transformação. Não se trata de romantizar a dor ou justificar o sofrimento, mas de compreender que existe uma lógica subjacente que organiza a experiência para que ela não seja estática, e sim evolutiva. Se a realidade fosse completamente previsível e imutável, nada se desenvolveria. A dinâmica entre ordem e incerteza é o que permite que a consciência avance. Portanto, perceber a realidade como um ambiente estruturado e inteligente não é um convite para a passividade, mas para a responsabilidade. Cada escolha é parte dessa construção. Cada olhar é parte desse diálogo. Cada experiência é parte dessa expansão. Ao unirmos física, filosofia e consciência nesse entendimento, percebemos que a pergunta inicial, estamos vivendo em uma simulação? Talvez não seja a mais importante. A questão essencial pode ser, como estamos interagindo com essa realidade? Porque, independentemente da origem última do universo, a experiência é real para quem a vive. A dor é real, a alegria é real, o amor é real, o aprendizado é real. A simulação, se existir, não é uma ilusão no sentido de algo falso. É um ambiente experiencial no qual cada detalhe tem impacto, consequência e significado. Isso nos coloca em uma posição de autoria. Não controlamos todos os elementos, mas participamos ativamente da forma como eles se desdobram. E esse reconhecimento pode alterar completamente a maneira como caminhamos pelo mundo. Quando percebemos que somos co-criadores da experiência que vivemos, deixamos de ser apenas observadores que reagem, e passamos a ser agentes que escolhem, moldam e transformam. É essa compreensão que começa a abrir espaço para uma nova forma de existir, mais consciente, mais presente e mais alinhada com a essência profunda da realidade que compartilhamos. Ao olharmos para tudo que foi explorado, percebemos que a questão central não é simplesmente determinar se o universo é uma simulação ou não, mas entender a profundidade da experiência que vivemos dentro dele. Se a realidade é um campo de informações interligadas, estruturada por padrões, probabilidades e pela presença da consciência como elemento participante, então nosso papel aqui é muito maior do que apenas existir. Cada pensamento, cada percepção,
cada escolha produz efeitos que se expandem para além do que conseguimos ver. A realidade reage, se reorganiza e se molda conforme a forma como interagimos com ela. Isso significa que a vida não é algo que acontece conosco, é algo que acontece através de nós. Somos tanto observadores quanto criadores, tanto participantes quanto condutores do fluxo da experiência. Essa compreensão nos tira da posição de passividade e nos coloca diante de uma responsabilidade profunda. Aquilo que escolhemos perceber, nutrir e expressar influencia diretamente a forma como o mundo se manifesta ao nosso redor. Quando entendemos que a percepção é uma chave de acesso, começamos a perceber que expandir a consciência não é um luxo, mas uma necessidade fundamental para viver de forma plena. A realidade se revela de acordo com o nível de presença e clareza que somos capazes de sustentar. Uma mente confusa vê um mundo fragmentado. Uma mente em busca de controle vê ameaças. Uma mente aberta vê possibilidades. E uma mente consciente vê movimento, transformação e sentido. Nada disso exige crença cega, nem abandono da razão. Ao contrário, é justamente o uso da razão, aliado à capacidade de observar a si mesmo, que permite que transcendamos as percepções superficiais e alcancemos camadas mais profundas da experiência. Se a realidade funciona como um tecido vibratório interconectado, então cultivar lucidez, atenção e presença é aprender a dialogar com esse tecido de forma mais refinada e consciente. Nesse processo, compreender a si mesmo torna-se o ponto de partida e, ao mesmo tempo, o fio condutor que nos guia para uma relação mais harmoniosa com a existência. Seja uma simulação, um organismo vivo, um campo inteligente ou uma expressão matemática da própria consciência, a realidade se apresenta como um convite. Um convite para perceber, para sentir, para questionar, para crescer. Aquilo que chamamos de vida não é apenas a sucessão de dias, mas a expansão daquilo que somos através da experiência. Cada desafio, cada mudança, cada conexão e cada silêncio carrega informação, aprendizado e transformação. Nada é por acaso. Nada é inútil. Tudo se relaciona. Tudo comunica. Tudo nos convida a ver além do que os sentidos captam. E, ao perceber que a realidade pode ser um campo de experiência construído para que a consciência se expanda, começamos a entender que viver é, acima de tudo, despertar. Despertar para si. Despertar para o outro. Despertar para o universo. No fim, a pergunta não é o que é real, mas como escolhemos viver o que experimentamos. Porque, independentemente da natureza última da realidade, o impacto da experiência é verdadeiro. A forma como sentimos é verdadeira. A transformação que acontece dentro de nós é verdadeira. Se estamos em uma simulação, ela é uma simulação capaz de ensinar, tocar, mover, elevar e despertar. E isso significa que ela é real em tudo o que importa. Portanto, viver conscientemente não é apenas viver, é participar do próprio processo de criação da realidade. E quando percebemos isso, deixamos de buscar respostas apenas fora e começamos a reconhecer a profundidade do universo que existe dentro de nós. É nesse ponto que descobrimos que a maior fronteira não está lá fora, nos limites do cosmos, mas aqui dentro, na vastidão da consciência que somos. E é nessa jornada que a realidade, simulada ou não, se revela como um campo infinito de possibilidades, pronto para ser explorado por aqueles que escolhem despertar. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.